Paz do Senhor, vamos ao louvor 246 da harpa cristã. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que lhe deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graças que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Glória a Deus, aleluia. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu há de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admira. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Glória, aleluia. Plena paz nós só encontramos em Jesus Cristo. 447. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertenceis aos povos que vai para os céus. Tem a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, anda para o céu. Andas para os céus, se o caminho é estreito, a porta é também.
Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tudo estará. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz, cantas com remidos, logo vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Temos que preparar, porque alvo é o vestido e clara é a luz do Senhor. Cristo vem. E temos que estar preparados. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8, 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelos resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera é pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco como o Senhor convém falar, Pai. Porque muitas das vezes, Pai, nós precisamos só da Tua palavra, Pai, para que nós venhamos ter mudança, viver o extraordinário. Então já te pedimos e já te agradecemos, porque eu sei que o Senhor vai nos dar entendimento desta palavra. Amém, Jesus. Amém. Cada um deve levar a tua cruz. Eu não sei o que tem sido a tua cruz, mas o Senhor, Ele está te contemplando. O Senhor, nesta manhã, neste último dia de campanha, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo vai entregar a nossa bênção e a nossa vitória, porque temos perseverado na presença do Senhor, levando a nossa cruz. Por mais que seja pesada, por mais que seja difícil, o Senhor continua segurando firme em nossas mãos. Para que nós não fraqueje, para que nós não esteja parados, mas sempre carregando a nossa cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: o Senhor, Jesus sempre estava em multidão. Onde quer que ele fosse, tinha multidão. Muitas das vezes era só para acompanhar, era só para ver, porque eram curiosos e queriam saber se realmente
tinha cura, tinha milagre. Muitas das vezes não quer levar a cruz, mas quer ir só para ver, para depois sair falando. Sempre é assim. Porque aquelas multidão, nem todos era para carregar a cruz, nem todos iam por amor a Jesus. Então, nesta manhã que nós venhamos refletir e carregar realmente a nossa cruz e não estar na sombra dela, mas realmente carregar a cruz. Quantos têm abandonado o Senhor? Quantos têm desviado do caminho do Senhor porque não quer levar a cruz? Porque não quer passar por tribulações, não quer passar por luta, não quer passar. E na palavra do Senhor mesmo diz que Ele estaria conosco, que não iria ser só alegria, que não iria ser só paz, que iria ter aflição. Que quanto mais nós estamos andando em obediência, mais tem luta. Quanto mais nós adora, quanto mais nós ora, mais vem luta para que nós desiste. Então o Senhor diz nesta manhã, esta luta não é para correr dela, esta luta não é para fraquejar. Esta luta é para nós sair mais forte, é para nós sair mais convicto que nós estamos no caminho certo. Para nós ser aprovado, nós temos que continuar perseverante, levando a nossa cruz. Nós temos que negar a nossa própria carne, o nosso próprio querer, para aperfeiçoar ao querer do Senhor. A vontade do Senhor não é impossível de nós viver. A santidade não é impossível de viver. O querer e a vontade do Senhor é perfeita, é agradável e o cheiro é suave. Porque quando nós saímos do querer da vontade do Senhor, tem cheiro de podridão. O pecado para Deus tem cheiro de podridão. Então, esta palavra que venha nos edificar. Temos que negar a nós mesmos, como diz o Senhor aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Tem que perder o amor do mundo. Tem que perder o amor para as coisas que não agradam ao Senhor. Se temos amor pelo Senhor, pela obra, pelas almas, temos que ir por amor ao Senhor. Fazer o que Ele ordena, o que Ele manda, mesmo que está tendo um obstáculo. Porque senão não é levar a cruz. Levar a cruz é em todos os momentos da nossa vida. É na tristeza, é na angústia, é na alegria. Porque senão não seria levar a nossa cruz. Levar a cruz, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas tem que ser também em meio à tribulação, em meio à alegria, à paz, em qualquer circunstância. Aí sim é levar a cruz. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que não adianta nós só
ganhar alma, e nós perder a nossa alma. Temos que obedecer o Senhor em tudo. Porque se nós não obedecer, nós estamos perdendo a nossa alma. Sendo desobediente, o Senhor não quer pessoas desobedientes. Tem que obedecer o que Ele manda nos fazer. Aonde Ele mandar ir. O que Ele mandar fazer. A direção que Ele der. Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não fique envergonhado de levar a palavra do Senhor. Não se envergonha de fazer a obra do Senhor. Não tenha vergonha. Se o Senhor te chamou para levar a palavra, leva. Se o Senhor te chamou para adorar, adora. Se o Senhor te chamou para ir nos hospitais, não tenha vergonha de levar a cruz. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Ele está dizendo que naquele último dia Ele envergonhará de você. Eu li essa palavra. E Deus falou muito comigo no início, quando eu ia levar a palavra, que eu estava caçando uma palavra para pregar a primeira vez. E eu sempre, quando eu ia caçar, Deus me tocava, o que eu, até hoje, eu levo. Então, Deus falou muito comigo nessa palavra. Que e se envergonhar de falar o nome dele, né? Se envergonhar do evangelho dele. Se envergonhar é sim, irmãos. Tem crente que tem 30, 40 anos, mas tem vergonha de falar de Jesus. Eu não era nem de conversar, principalmente quando eu era criança, só balançava a cabeça, igual meu menino mais novo, Moisés. Eu tinha vergonha de conversar. Tinha traumas também, né? Pelo que eu já tinha passado na infância. Eu via os sonhos que Deus me dava, pregando, levando a palavra, mas eu achava que era um simples sonho. Né? Porque eu sempre, quando eu era criança, eu sempre sonhei. Sempre tive sonhos. Muitos hoje não sonham, nem criança, mas eu sempre tive. Sempre tive sonhos. Só porque eu não entendia. Eu também não falava com ninguém, como que eu ia saber, né? Interpretação. Eu também tinha visão. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha passado o caminho do Senhor, eu tinha visão. Eu via, visão de olhos fechados. Eu fechava o olho, que me dava sono, mas eu não estava dormindo. Estava ouvindo minha mãe cantando lá fora, lá vazio. De dia, eu via um urso que eu tinha, todo cheio de agulha. E ficava falando o meu nome. Era voodoo. E eu tava ruim. Do nada eu comecei a vomitar, do nada eu comecei a não ver nada, não comia mais. Tava com depressão. E eu via essas coisas. E a minha mãe ficava só orando. Que minha mãe via as coisas também, sabia que era espiritual. Porque lá tinha uma macumbeira e ela não gostava. Eu fingia de ser amiga. Deus me mostrava. E era todos os dias. De dentro dessa sombra, deste urso, saía um espírito. Eu via, de olhos abertos, eu via esse espírito sair dentro desse urso. Não me deixava dormir. Cutucava minha costela. Ele estava escondido nesse urso. Dei ele para outra pessoa, que eu não entendi, eu mesma resolvi dar.
Ele fazia as mesmas coisas. As pessoas não viam, mas assim, assombrava a casa também. Foi ganhado de rifa, passou o viajante, entregou lá para vender rifa. Então, irmãos, o que eu quero dizer, Deus, ele sempre vai nos mostrar o que está acontecendo. Sempre vai nos dar entendimento do que está acontecendo. E naquele urso tinha obra maligna de voodoo. Então, irmãos, vamos entregar nossas vidas, nossa família, nas mãos do Senhor. É igual esse louvor que nós cantamos. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Nós achará na oração. Nós vai achar na perseverança com Deus. Amém? E esta palavra que o Senhor tocou no meu coração, não vamos envergonhar do Evangelho do Senhor para que no último dia Ele não envergonhe de nós. Foi assim que eu ganhei meu pai para Jesus antes dele partir. Há uns 3 anos atrás, meu pai partiu. Ele não gostava de cristão. O único lugar que ele ia é um testemunho. Ele ia em centro de macumba. Mas Deus, no último momento, ele descobriu que estava com câncer. E ele descobriu, não viveu muito tempo depois, porque já não tinha mais jeito. Já estava em avançado estado de muitos anos já. Era um caroço muito grande no estômago, tampou o espaço ali. Não conseguia mais se alimentar, viveu pouco tempo. Mas Deus já tinha usado a serva dele e já tinha falado que via eu chorando perto de um caixão. Deus não mostrava quem, mas que eu chorava muito. Então, irmãos, aí uns 6 a 7 meses depois, ele veio descobrir, né? Fez o exame e veio descobrir que estava com câncer. E quando ninguém teve coragem de ligar para ele e falar de Jesus, o Espírito Santo me incomodou. Eu peguei o telefone, liguei para ele com chamada de vídeo e falei: Pai, Jesus está de braços abertos. O senhor tem fé? O senhor acredita que ele pode te curar? E ele falou: tem fé, acredito. Eu nunca pensei que eu ouviria isso dele. Porque nós nunca foi de conversar, tinha pouco tempo, poucos anos que nós tínhamos, assim, voltado a se ver de vez em quando. Porque a gente morava longe também, né? E se comunicava, começou a se comunicar com pouco tempo, assim, de WhatsApp. Ele também não era muito de ver, né? WhatsApp, ligar para ele não era muito de ficar com o telefone na mão para atender. Mas era de vez em quando que a gente conversava. Não tinha essa afinidade de pai e filho, porque foi criado longe, né? Sem notícia quando era criança. Mas mesmo assim o Espírito Santo me incomodou. Eu liguei e falei para ele que Jesus, eu me senti uma unção tão grande de falar de Jesus para ele. E falei: Jesus está de braços abertos, esperando o Senhor. E falei de Jesus para ele, que Jesus não morreu numa cruz em vão e que ele amava ele. E eu soube que ele aceitou o Senhor como o único verdadeiro Salvador. Ele não aguentava nem andar mais, mesmo assim. Ele quis ir fraquinho, lá no pé do pastor, numa igreja, ajoelhou no pé do pastor e aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador.
E se eu não me engano, foi 4 dias depois, Jesus levou ele. Então, irmãos, persevera na oração, no jejum. Que o Senhor, Ele tem poder para fazer o impossível. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele capacita, sim. E Ele nos dá coragem. Basta nós dar o primeiro passo, amém? Vamos orar, entregar ao Senhor esse último dia de campanha e que o Espírito Santo, Ele vai descer com a resposta nas nossas mãos hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua presença aqui, pela direção desta palavra. Pai, Filho e Espírito Santo, estamos agradecendo por mais um fim desta campanha. Pai, Filho e Espírito Santo. Nos conduz, Pai. Nos conduz, Senhor, nesse resto de semana. Como o Senhor tem nos conduzido sempre. Continua sempre segurando em nossas mãos, traz paz, traz alegria, traz ânimo, traz vigor, traz sabedoria, traz direção, traz renovo, pois Tu és o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tu és Deus de refúgio, Tu és Deus de socorro, onisciente, onipresente. Um Deus que tudo faz, um Deus que tudo liberta, um Deus que tudo transforma, um Deus que tudo capacita, um Deus que tudo é, um Deus que nunca errou, um Deus que nunca falhou, que nunca pecou, que nunca nos deixou desamparados. Mas o Senhor está sempre nos fortalecendo, nos preparando, nos dando força, ânimo, vigor, direção na Tua presença. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, recebemos direção na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Já caiu por terra todo laço armado e arquitetado do inimigo. Sepultura aberta que Satanás abriu está sendo fechada. Pois da mão de Deus ninguém tira, mas da mão de Satanás o Senhor tira. Pai. E o Senhor está cortando os laços armados e arquitetados nas nossa vida. Toda a armação contrária caiu por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, a vitória é garantida. Abençoa cada irmão e irmã que está firme contigo nessa caminhada. Abençoado e abençoada. Em nome de Jesus, todos que estão firmes, perseverantes no Senhor. Receba a bênção e a vitória. Todos que têm fé, persevera e que ama a obra do Senhor e ama as almas e a tua própria vida. E ama por amor a Deus. Receba a bênção e a vitória, receba a tua petição. Em nome de Jesus, amém.